recebo o grande amigo, professor Mário Sérgio Jorge, para esse bate-papo. Mário, a sua primeira apresentação, seu oi para o nosso colega. Boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos Cura Lovers, nossos seguidores. Obrigado aí pela presença. Para mim é uma honra, mais uma vez, Ricardo, dividir uma live com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mário. Professor Mário Sérgio Jorge. Mário, as duas vezes que eu tive hoje, a segunda oportunidade de fazer o papel aqui de um anfitrião de uma live, a outra também com você, quando nós falamos sobre homeopatia, um grande conhecedor que trabalha há tantos anos com a homeopatia. Mas antes de iniciarmos, Mário, o nosso seguidor está acostumado, nós vamos seguir a mesma tradição. Primeiro, agora, uma tradição das nossas lives, sempre às terças e sextas-feiras, às 19 horas. Antigamente fazíamos às 15, as pessoas voltaram a trabalhar um pouquinho mais, fomos nos adaptando aos horários também, para atender o nosso seguidor. Então, eles também esperam o carinho da CuraProx e aquele brinde que a CuraProx manda para as 10 frases mais criativas. Isto continua valendo. Então, reforço o critério que durante a live nós vamos falar 3 palavras-chave, que vocês devem anotar aí, e ao final formularem uma frase bem criativa e postarem no feed da CuraProx. E todo o júri, a comissão da CuraProx, sempre preparada para avaliar quais são aquelas 10 mais criativas que vão ser agraciados. Já vamos colocar aqui também para eles, né? Sempre lembrando, você tem aí uma bio, Mário? Tá lá aqui, dentro desse. Nós temos a nossa bio, essa de damasco e pêssego, que eu sempre confessei aqui, a minha favorita, né, Mário? Mas lá dentro também temos o chaveirinho, temos mais alguns presentes para o nosso seguidor. Mário, eu vou agora anunciar novamente, oficialmente, né? Trabalharemos hoje sobre o tema exercícios laborais podem garantir o bem-estar do dentista. Então, uma live muito importante que você vai ter a oportunidade de esclarecer para a gente. Assuntos, né? Das doenças ocupacionais, exercícios laborais, sugeriremos durante este nosso bate-papo alguns exercícios que o nosso seguidor sabe, que nós somos dentistas, Mário, não somos médicos ou fisioterapeutas. Então, vale o esclarecimento que todas as vezes que nós falarmos dos exercícios, das doenças, dos exercícios laborais, nós, durante todo o processo de formulação desse bate-papo, tivemos orientação de um fisioterapeuta, que é o professor, que é o doutor Michel Ângelo Maluf, né, que nos orientou, nos preparou muito bem para este momento, para a gente conversar sobre isso tudo. Apresento o professor Mário Sérgio Jorge, que é mestre em Ciências da Saúde, coordenador de clínico da Uniam e palestrante da CuraProx Academy, além de um grande amigo, 38 anos de experiência clínica, Mário, eu tenho 32, vamos trazer um pouco hoje para o nosso seguidor nesse nosso bate-papo, Mário. Quero preparar aqui também, enquanto a gente fala, né, enquanto a gente apresenta o nosso bate-papo, fazer uma pequena contextualização para que o nosso seguidor possa se inteirar do que nós queremos falar. Quando falarmos de exercícios ocupacionais, eu posso resumir em uma pequena frase, Mário. Hoje, que nós vamos falar e dar atenção, a dor é no dentista. Com certeza. Não é isso, amigo? Exatamente. Então, vamos preparar um texto aqui para a sua fala, Mário. A qualidade de vida, a partir do 3º milênio, tornou-se um objetivo a ser alcançado pelo homem, seguindo as diretrizes da harmonia corporal e a inter-relação entre os âmbitos profissional, social, fisiológico, emocional e espiritual, todos itens muito importantes. A saúde é o resultado do equilíbrio dinâmico vital, isso não resta nenhuma dúvida. Falamos sempre, Mário, não existe saúde geral sem saúde oral, não existe estética sem saúde. A fadiga por conta de longos períodos de trabalho, sem uma atividade de pausa, como acontece com a nossa vida do dia a dia, pode acarretar algias e espasmos musculares. Diante de casos de diagnóstico de lesões por esforços repetitivos, e DORT, doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho. Sempre lembrando que a LER é um dos tipos das doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho. A fisioterapia, por isso que consultamos durante todo esse nosso bate-papo um fisioterapeuta habilitado, capacitado para essas informações. A fisioterapia tem tido um lugar de destaque em vários segmentos através de programas terapêuticos preventivos, sendo uma alternativa de tratamento e prevenção.
Devido aos aspectos inerentes ao desenvolvimento da profissão, o cirurgião dentista tem na articulação ou nas articulações dos ombros um dos pontos mais atingidos por lesões. Isso se explica pelo fato dessa articulação ser muito complexa, permitindo uma grande variação de movimentos: flexão, extensão, abdução, adução e rotação interna e externa. Fato que ao longo da jornada de trabalho cansativa e sob a influência de fatores como a resistência exercida pela gravidade, leva a tal articulação à exaustão, podendo causar lesões. Muito sério isso. Eu já tive, Mário. Também. Tendinite, bursite, tenossinovite, cervicobraquialgia, síndrome do ombro doloroso, síndrome do túnel do carpo, cifoescoliose, hérnia de disco, ciatalgia são as principais patologias que podem ser diagnosticadas em profissionais da área da odontologia. Não são poucas, Mário. Eu já tive bursite, eu já tive sinusite, eu já tive bursite, eu já tive a síndrome do ombro doloroso. Queremos informar mais uma vez, então, que todas as vezes que nós nos reportarmos às doenças ocupacionais e aos exercícios laborais, nós fomos o tempo todo orientados pelo profissional Michel Ângelo Maluf, o fisioterapeuta, registrado, habilitado para estas informações, né? Mário, diante dessas colocações que eu te fiz, né, essa abordagem, essa contextualização para o nosso colega entender que nós vamos falar dos outros também, as outras áreas da saúde, das profissões, mas com atenção à dor, hoje é no dentista. Então, eu queria que você começasse, Mário, explicando para a gente o que são as doenças ocupacionais. Perfeito, Ricardo. Eu te agradeço pela contextualização e você me oportuniza falar um pouco da continuação do que foi aquela nossa live sobre doenças ocupacionais quando a dor é no dentista. E pensando nisso, para não ficar só no apontamento das doenças, como você mesmo colocou uma lista, né, Ricardo? Eu acho que muitos dos nossos seguidores aqui se enxergarem em alguma situação, né? Seja cirurgião dentista ou não, um acadêmico que está iniciando a vida laboral, mas se enxerga exatamente nisso. E quando você coloca bem a situação das doenças ocupacionais, o que são, se não aquelas que atingem o trabalho, direto ou indiretamente, uma ou mais causas, proveniente de quê? Das atividades que nós desempenhamos. E o cirurgião dentista, na condição do trabalhador da área da saúde, né, ele está sujeito a esse processo de adoecimento. Por questões ocupacionais, por agravo de naturezas diversas, que tem fetiologia sempre relacionada ao quê? Ao exercício, à prática profissional. Então, quando a gente fala de doenças ocupacionais, a gente tem que perceber que nós, profissionais, estamos sempre linkados aos riscos ocupacionais, especialmente aquilo que é o risco físico, que na realidade faz parte do nosso trabalho, né? Que pode ser, por exemplo, uma radiação X, é um exemplo. O químico, nós lidamos com vários produtos químicos no dia a dia. Um exemplo clássico disso é o monômero da resina acrílica, né? O biológico, principalmente, nós estamos vivendo um risco ocupacional hoje, que é o Covid, né? O SARS-CoV-2, que está aí, né? O ergonômico, a questão de postural, o trabalho, né? A má adequação, às vezes, do equipamento que a gente elege para trabalhar, né? O mecânico, o acidente que pode acontecer, um acidente que a gente pode sofrer através de um instrumento importante, né? E um outro que é importante também é a falta de conforto e higiene. A gente sabe, muitos dos colegas, que de repente nem todos trabalham numa clínica privada, num consultório particular, e tem ali o seu conforto, tem ali o seu espaço para a higiene. E isso faz parte de todo o processo dos trabalhadores, porque muitas vezes a gente sabe que diante de uma circunstância de trabalho, nem todo mundo, nem toda empresa, nem toda instituição ou serviço público atende a essa resolução normativa que fala exatamente a respeito da falta de conforto e de higiene. Então, assim, a gente já inicia apontando exatamente essa imagem que está aí, que mostra exatamente onde, né, quando a dor é no dentista. Muito bem colocado, Mário. Uma charge muito divertida, que passa uma situação, o colega que é cirurgião dentista, ele está se vendo nessa situação em maior ou menor grau, né? Se ele não tem a questão do mocho, ele tem da perna, do tornozelo, de ficar de ponta de pé. Mário, eu te dou um exemplo.
Por muito tempo eu tratei uma tendinite, né, no tendão de Aquiles, porque eu tenho o hábito, Mário, depois que eu solto o nosso pedal, eu permaneço com o pé assim, até eu descobrir o que é isso e fazer os exercícios, a disciplina de colocar o pé totalmente no chão, né? Foi muito difícil de tratar uma região muito dolorida, por exemplo. Então, no meu caso, nos casos dos colegas, sejam dentistas ou não sejam, a pergunta fundamental na sequência seria: como prevenir essas doenças ocupacionais? Eu vou te pôr uma imagem para te ajudar nessa discussão. Então, Ricardo, a gente percebe assim, o cirurgião dentista continua se tornando vítima dessas LER-TORT, das doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho, né? Sim. Por quê? Porque a gente permanece por um longo período, um longo tempo na mesma posição, né? Até para que a gente visualize melhor o campo, a gente não adapta o paciente ao nosso trabalho, a gente é que se adapta ao paciente. Então, você vai forçando muito a questão da cervical e da torácica, né? Porque você começa a se curvar na tentativa de tentar criar uma situação de uma visão direta. Veja esses colegas, essas imagens, para a gente perceber exatamente que muitos aqui vão se enxergar nisso, né? Nessa situação de que a gente não consegue manter uma postura, adotar uma postura, né? Em cada atendimento, em cada procedimento para ser realizado. Então, a gente faz o quê? A abdução do ombro, vocês percebem o colega ali com o ombro elevado, né? Você percebe uma condição total de força, de exercer uma força exagerada no braço, no cotovelo, no ombro. Então, isso que acontece. E é um movimento frequente, né? Durante os atendimentos, você vai realmente fazendo com que você repita isso. E o que acontece? A maioria de nós, cirurgiões dentistas, e os acadêmicos já estão herdando isso. E, Ricardo, confesso a você que eu não me lembro, na minha formação, de 38 anos, na época de graduação, ter tido uma atenção em relação a isso. Eu ouvia falar, porque falar de ergonomia é uma coisa que normalmente a gente foge, né? Que faz e cobra de nós posturas de normas adequadas. Para quê? Para propiciar conforto, melhorando a qualidade do trabalho, entendeu? Então a gente vai, e na hora que a gente vai observar, o resultado disso são as dores no final do expediente, né? Então essa que é a história da gente adotar medidas, né? Não só condutas em relação à ergonomia, a posicionamento, mas também uma atividade, né? Que cria uma condição melhor. Porque a gente vive o sedentarismo e, na realidade, vive uma situação que a gente precisa realizar correções posturais. E nada melhor do que uma atividade física, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para dar uma vida mais saudável, né? E permitir que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Exatamente. Eu já te dou uma imagem. Enquanto, Mário, eu te dou também um pequeno texto para a nossa próxima pergunta. A palavra prevenção se refere ao cuidado ou ainda à eliminação das causas de algum evento antes que ela aconteça. Prevenir lesões osteomusculares relacionadas ao trabalho consiste em preservar a estrutura física do trabalhador. Então, Mário, diante disso, nos reforce a ideia da prevenção, por favor, a importância de estudo. Muito destaque a gente tem que dar a isso, no meu entendimento. Ricardo, você sabe que quando a gente fala de prevenção, é a nossa expertise, né? O grupo da CuraProx Academy, né, fala sobre promoção de saúde oral individualizada. Então, as nossas lives, né, hoje, parabéns, Ricardo, comemoramos a nossa 35ª live. A nossa produção científica, né, em relação a tudo aquilo que a gente promoveu até hoje em relação a levar informação, desse grupo educacional que quer sempre levar uma informação fidedigna, científica, para que todo mundo promova a melhor forma de prevenção oral nos seus clientes, seus pacientes, enfim, todos aqueles. Mas o importante no aspecto da prevenção em relação às doenças ocupacionais tem a ginástica laboral. Não é que ela por si só faz mágicas na solução dos problemas que a gente tem, mas traz benefícios. Principalmente, Ricardo, psicológico e físico, porque é aquela situação da gente individualmente, a gente tem que pensar assim, o que eu posso fazer para me oportunizar uma condição de trabalho onde eu termine o dia de trabalho de uma forma, sabe, a contento por ter realizado o que eu desejava, mas também fisicamente não podre, né? Porque você coloca uma situação, Ricardo, você falou uma lista de doenças ocupacionais, porque no fundo, eu com 38 anos de profissão, Ricardo, eu tenho uma esculhambose, que é uma somatória de um monte de situações que você descreveu. E essa situação de uma atividade física como prevenção,
tem um papel fundamental. Essa imagem que você coloca, não só do exercício laboral, mas de a gente incorporar atividades que tirem a gente um pouco desse sedentarismo, que previnem, inclusive, doenças cardiovasculares, né? Que só isso já são motivos mais do que justificados para que você faça ginástica, né? E você tenha uma possibilidade para criar o quê? Uma condição de uma melhor qualidade de vida. Então, isso é fundamental em termos de prevenção, ok? Mário, você falou muito bem, você tem 38 anos, eu um pouquinho menos, 32 anos. Você é tão experiente nessas áreas, somado a isso, eu diria, um grande especialista em halitose, um especialista em homeopatia, que atua na cadeira de forma ininterrupta, você há 38 anos, eu de 32 anos. E por falar em trabalho, você também citou a atividade física, e com o exemplo que a gente segue lá em cima, na imagem superior, aqui ao meu lado, do nosso fisioterapeuta que tanto nos ajudou aqui, que é o Michel, nós temos que saber quais são as causas das doenças, trazer agora, além do trabalho, da atividade física, exercício laboral, novamente voltar um pouquinho aqui para o dentista, voltar para a boca e saber quais são as causas das doenças bucais relacionadas ao trabalho, Mário. E por falar em trabalho, eu te preparo um texto aqui, ó, que eu mesmo não conhecia. Quando nós fomos investigar isso, eu não sabia que existia uma odontologia do trabalho. Confesso. Ricardo, você sabe que até pode parecer estranho a gente colocar uma situação dessa, né? Doenças bucais relacionadas ao ambiente de trabalho. E qual não foi a nossa oportunidade de aprender com a professora Eliette Camanho, que na live sobre doenças, no webinar sobre doenças ocupacionais, ela nos apresentou a odontologia do trabalho, que na realidade é a especialidade que faz com que o quê? O objetivo de buscar permanentemente a compatibilidade entre a atividade do ambiente laboral e a preservação da saúde bucal do trabalhador. Então, vejam você uma coisa, existem profissões, segmentos, onde a gente percebe que as pessoas, e talvez aqui os nossos seguidores, muitos que não são relacionados à odontologia, sabem exatamente a questão da relação dos problemas, por exemplo, com a área, né, de alimentação, né, como café, vinho, degustadores, né, por exemplo, a indústria alimentícia, né, o padeiro, o cozinheiro, pessoas que, na realidade, acabam experimentando tudo, né? E acabam não tendo aquela correção, aquela sequência de higiene oral adequada. E aí vão estar predispostos, evidentemente, a fazer os adoecimentos da cavidade bucal. É evidente que um cirurgião dentista que, focado na odontologia do trabalho, que presta serviços dentro de uma empresa, vai trabalhar na orientação. Desempenha. Assim como um sapateiro que coloca um prego, uma cabeleireira que eventualmente possa colocar um grampo na boca, isso altera, provocando desgaste, as funções desses dentes, afetando todo o sistema que nós temos, a engrenagem, a interação que nós temos na boca. Então, diante disso, né, há uma comprovação científica de tudo isso, como nós sempre procuramos trazer. Eu queria saber, Mário, de você, então, vamos aprofundar um pouquinho nas questões bucais. Quais são as doenças bucais mais comuns para os trabalhadores, Mário? Veja, Ricardo, você colocou muito bem uma questão agora dessa imagem, que você falou dos professores de educação física, ou nós mesmos que praticamos natação, que estamos em contínuo contato com a água de piscina. E aí a gente pode falar da bifração, erosão e abrasão. E eu vou deixar isso para você, porque a gente mostra exatamente o time que nós somos, para você abordar essa situação que envolve essa questão da perda mineral dos dentes. É um tema que eu gosto demais, Mário. Eu me sinto realmente à vontade, difícil, um tema que a gente estuda, nós temos ainda muito a conhecer, mas essa imagem ajuda no entendimento do nosso colega que é clínico e também aquele que não é clínico, nosso paciente, nosso seguidor que nos acompanha, de cara ele consegue perceber mais ou menos nesta direção que há algo errado aí e a gente consegue apontar relacionado a essas doenças ocupacionais que você falou. Elas diretamente, neste caso, afetam? Diretamente não, mas indiretamente. Esse é um paciente que apresenta um grande estresse em função do ambiente de trabalho, né? Um ambiente de trabalho que muitas vezes é associado a um assédio moral, é associado, por exemplo, a uma indústria de gases, de produtos químicos que aumentam o desgaste do dente.
E nós temos aqui uma condição de grande estresse e depressão, onde o paciente apresenta um grande apertamento de dentes, que causa na ponta dos dentes o que nós chamamos de desgaste por atrição, e pode levar a esta transição, Mário, entre dente e gengiva, que nós chamamos de região cervical, né, o colega dentista, mas eu trago também uma fala mais simples para quem não é, a transição do dente para a gengiva, passando ali, olha, pela raiz, expondo dentina, além de apresentar um grande desgaste de esmalte. Nesse caso, está relacionado a uma ação mecânica de um estresse, de um apertamento e um ranger de dentes, a uma ação ácida que vem do consumo excessivo de refrigerantes, doces, na busca do conforto, Mário, porque é sabido que os doces liberam endorfina, outros componentes que dão satisfação, e também a relação do ambiente de trabalho, uma condição favorável à absorção desses componentes gasosos. Somado a isso, com determinado estresse, associado a uma abrasão de escova dura, associado a muito aperto, muito movimento forte das mãos. Então, nós sempre trabalhamos aqui, trazemos a todos vocês a ideia de que uma escova hoje precisa ser realmente muito macia. Nós vivemos a era das múltiplas cerdas ultramacias, mas não adianta ter só uma cerda macia. Nós precisamos associar a esta cerda macia um movimento suave das mãos, segurando na ponta dos dedos aqui no meu escovão, né, Mário? Simulando movimentos realmente suaves para que você não se escute muito escovando. É um bom sinal se você está apertando demais no momento da escovação, para não ajudar a agravar todos esses momentos. A melhor recomendação a fazer, Mário, é a odontologia do trabalho ou a nossa odontologia, que esse colega procure o dentista buscando orientações. Há claramente aqui, ó, Mário, na transição, região cervical dos inferiores, lesões por erosão ácida, todo esse aspecto liso e polido desse esmalte parece a princípio muito bonito, é verdade, mas não encontramos uma linha sequer nele, ou seja, um dente sofrendo com muito apertamento, com muita erosão ácida. Esse desgaste liso e polido é muito característico de um apertamento da erosão ácida e também somada à escovação dura. Mário, uma sequência de fatores que se originou em um ambiente ruim de trabalho. Isso é muito importante apontar aqui. Eu tenho uma outra imagem agora para devolver a pergunta para você. Que cenário nós temos ali, Mário? Ô, Ricardo, primeiro eu quero te agradecer a tua contribuição, porque esse é o time da Curaprox Academy, né? Que a gente se sente à vontade com expertise em algumas áreas, e esse aqui é que faz com que a gente realmente troque informações, que a gente cresça no conhecimento, né? Você passou a bola para mim agora mostrando realmente uma gengiva que, de fato, não apresenta saúde, né? Se você notar bem, você vai perceber uma gengiva inflamada, né? Edemaciada, tá ali com aumento de volume, meio inchado. Se tocarmos nessa gengiva, com certeza ela vai sangrar. O que demonstra que, de fato, a gengivite ela é produzida pelo quê? Por uma agressão, por um excesso de biofilme, de placa bacteriana, onde a higienização não é feita de uma forma correta. Então, a gente tem que entender que a questão da higiene, e aí é que vem aquela parte que eu falei no começo, Ricardo, da higiene e do conforto. Muitas vezes, você, empregado, não tem aonde realizar uma higiene adequada. Então, que o faça quando estiver em casa. Que você utilize os instrumentos, o trio de instrumentos que favorecem a desorganização do biofilme, que é a escova, que é a unitufo e a escova interproximal para limpar entre os dentes. E com isso você vai promover uma desorganização do biofilme para que não gere esse quadro inflamatório. Muito importante. Controle isso e que isso também, a partir do momento, interiorize mais e afete os tecidos de suporte, que é, logicamente, o problema periodontal, que é a periodontite. Então, são algumas situações importantes onde elas podem ser observadas pelas pessoas, pelos trabalhadores, e que vai notar. Agora, imagine você, de acordo com a situação que nós colocamos, de algumas funções ou de alguns segmentos, onde as pessoas têm um contato com uma quantidade excessiva de açúcar, né? Porque o açúcar é o doce veneno, né? E a cárie é açúcar dependente. Então, nessa hora, como que as pessoas têm que ter um controle maior
com respeito à higienização oral. E tem mais uma manifestação, Ricardo, só para a gente colocar, e você falou de cárie, que é importantíssimo também, essa questão de controlar a questão da doença, que a cárie é uma doença universal, né, uma doença crônica, mas que ela pode ser controlada, sim, com uma boa higienização, utilizando um instrumento adequado para isso, para que você minimize isso e que, lógico, o cirurgião dentista do trabalho, que é especialista nessa área, vai criar programas de educação continuada dentro da empresa, gerar uma condição favorável para a prevenção de todos que estão ali, que são os funcionários e empregados daquela empresa. E tem também uma outra manifestação interessante, Ricardo, que é a afta, né? Que muitas vezes é aquela sensação dolorosa que está localizada na nossa mucosa, língua, gengiva, né? Bochechas internas, e que é interessante porque isso incomoda, né? E a gente até brinca que as aftas ardem e doem. Parece até coisa de alemão, mas na realidade tem muito a ver com a dieta, com a ingestão, porque os fatores etiológicos são vários ainda da afta. Então, o que pode, de repente, ser orientado a questão também pelo profissional para controle dessa manifestação. Ô, Mário, eu vou pregar uma peça para você aqui, cara. Essa não está combinada, eu vou te fazer uma armadilha. Sabe por que de onde eu vim articulando isso? Escolhi o momento certo? Lá no começo, enquanto eu abri, bati um papo com você, vi todo o time aqui da Curaprox passando. Hoje eu bato um papo com o grande professor Mário Sérgio Giorgi, também sou professor. Vi a passagem aqui do professor Cornelis Springer, nosso parceiro, Celso Oliveira, Camilo Anauati Neto, Maurício Matson, Eduardo Sampaio, professor Hugo Roberto Leogói, nossos parceiros da Curaprox, e foi vendo entrando parceiros que nós temos Brasil afora, Mário, em cada casa que nós participamos. Vi passar aqui a professora Hermanda Rodrigues, vi passar aqui o professor Gustavo de Vilhena, Hermanda Rodrigues, professora de Patos, na Paraíba. Professora Ana Cláudia passando por aqui, professora Glorinha, da Uniesp em Cabedelo, João Pessoa. Passou por aqui da Unifora, a professora Andréia Ramos, deve estar aqui nos acompanhando. Mário, daí vem a armadilha que eu tenho para você, hein? Olha lá, essa não estava combinada. Quais são os problemas de saúde bucal relacionados ao trabalho dos professores? Por favor, olha a armadilha. Ô, Ricardo, na realidade, você sabe assim, também são acometidos também, né? Em função até do exercício da função, que muito mais, não só a questão de alterações odontológicas, mas muitos transtornos psíquicos, né? Porque, veja você, nós estamos nos reinventando, né? Estamos não presencial para aulas remotas. Queira ou não, existe um estresse, existe um transtorno psíquico, uma depressão, alguns ansiosos, exaustos, né? Doenças do aparelho respiratório, quando você fala muito, né? A laringite, a dor de garganta, enfim, alterações da voz. Então, tudo isso, e sem contar as doenças osteomusculares, porque isso, de fato, evidentemente, tem o esforço repetitivo, acaba tendo dor nas costas, dependendo da postura, estar sentado ou em pé, porque a grande maioria das pessoas falam, né, os professores falam em pé. Então, embora os professores não sofram exatamente dos problemas de saúde bucal decorrentes do processo de trabalho, mas existem dois agravos aí que, em função desses processos todos, esses transtornos psicológicos, às vezes, e também físicos, acabam exagerando de medicamentos, né? E muitos medicamentos levam a uma secura de boca. E secura de boca, queira ou não, diminuição do fluxo salivar, né? É importante porque isso acaba levando a uma descamação tecidual e, consequentemente, uma deposição sobre o dorso da língua, o que vai formar essa burra lingual e, consequentemente, levar a uma alteração do hálito. Então, isso é muito importante, porque, queira ou não, tanto essa sensação de boca seca, em função, talvez, de uso de medicamentos, que é uma coisa que está apontada, inclusive, num trabalho que eu li em relação a essa questão de alterações em relação aos professores. Como também uma das coisas que você até colocou pela imagem, o bruxismo, o apertamento. Se não ser o quê? A somatização do conflito psíquico na boca. De apertar, de ranger, em função desse estresse todo que o professor acaba realmente sofrendo e passando no seu dia a dia, né? Você se saiu bem da minha armadilha, viu, Mário? Excelente. Devo pedir desculpa aos colegas também, professores que foram entrando aqui, e eu não consegui, ao mesmo tempo que eu apresentava, verificar a passagem de todos por aqui. E me lembro agora de uma grande parceira também, de quando você falou a litose, a professora Marinês, da Unesp São José dos Campos, grande conhecedora. E aos demais colegas que estiveram por aqui, eu peço licença.
Agora sim, Mário, eu transfiro para você mostrar um levantamento muito interessante que você fez com o professor Celso Oliveira. Quais são as principais doenças ocupacionais que acometem o nosso colega cirurgião dentista e a mim também, né, Mário? Você sabe, Ricardo, que foi esse levantamento de dados, vamos falar assim, que nos motivou a fazer o webinar de doenças e, consequentemente, essa agora de exercícios laborais. Porque quando perguntado aos colegas, né, diante de uma lista que você vai passar, se algum deles já tinha tido, durante o exercício da profissão como cirurgião dentista, alguma doença ocupacional, qual não foi a nossa surpresa que 72% dos colegas responderam sim. Isso, Ricardo, queira ou não, demonstra que, de fato, o que nós estamos falando acomete a todos, e uma grande parte, 2/3 dos colegas cirurgiões dentistas acabam tendo doenças ocupacionais. Então, a nossa contribuição, a contribuição da Curaprox Academy é exatamente essa, né? Cuidar não só da saúde oral, mas da saúde geral, e oportunizar. Porque o universo, você pode passar a próxima imagem, Ricardo? Mário, eu peço só licença para você, foi de propósito que eu deixei, eu esperei esse gráfico, Mário. Tamanha a importância dele, esse dado é fantástico, o número é muito alto, acima de 70% de ocorrências de doenças ocupacionais. Por que eu esperei esse momento? Nosso seguidor estava dizendo, o professor Ricardo Amor esqueceu da primeira palavra-chave. Não esqueci, foi uma armadilha também. Eu trouxe para esse momento, para citar para você a primeira palavra-chave, que são as doenças ocupacionais, exatamente em função da importância desse gráfico. Claro que para a gente, já aproveitamos aí com 34 minutos de live, além da primeira eu vou te lançar a segunda palavra-chave muito relacionada a este tema. Então deixei de propósito este momento com o Mário cita e apresenta esse gráfico de pizza das doenças ocupacionais com um dado acima de 72% reportado pelos nossos colegas. Primeira palavra-chave ou pequena frase, doenças ocupacionais. E a segunda que nós trazemos para você, como evitar isso, como cuidar disso, primeiro de tudo, prevenção. Segunda palavra-chave, prevenção, Mário. E agora a imagem para que você possa trabalhar mais a fundo. Obrigado. E aí, Ricardo, muito bem, né? E proposital você fez isso, porque de fato nos causa estranheza demais quando eu pergunto e nós perguntamos, a doença ocupacional te incapacitou para o exercício da profissão? 10%, Ricardo. O que denota que, de fato, o colega que respondeu sim é porque ele está afastado da profissão. Isso, Ricardo, acho que, lógico, depende do número de anos de exercício profissional. Exatamente. Mas não vai pensar exatamente o seguinte, que nós, com 38 anos de profissão, lógico, pela própria postura inadequada, herdamos, evidentemente, essas doenças. Mas o que me causou estranheza em relação aos números também, Ricardo, são colegas de, no máximo, até 10 anos de exercício profissional que apresentam um alto índice de doenças ocupacionais. Por que isso? Porque, de fato, está faltando, talvez, aquela atenção maior, né, de quem está formando, né, de quem está orientando o aluno, ou mesmo de uma dica de um auxiliar, de uma técnica de saúde bucal, a dar um toquinho na gente e falar, doutor, se estique, olha a posição, olha a postura, entendeu? Pode passar. Porque essa imagem, de fato, que a gente vai falar agora sobre o que foram as doenças ocupacionais ali perguntadas, e aí as pessoas responderam como LER, como DORT, né? As principais. Nós não fizemos tudo uma só, mas perguntamos, que é aquilo que o colega está mais acostumado a falar pelo problema que ele tem, 60%. Muito alto. É muito alto. Então, o que significa isso? A má postura. E tantas outras que foram a dermatite de contato em relação à questão da dermatite atópica ou alérgica. Exemplo, luvas. Eu desencadeei um processo de alergia a látex e o dermatologista falou assim, afasta o agente causal, não use mais luva. Como não usar mais luva? Você entendeu? Então você muda para nitrílica e assim vai, os tipos que você tem. Então você tem, evidentemente, um histórico disso. Quadro respiratório alérgico, tem gente que faz um processo de rinite, processo inclusive de sinusite, ou problema respiratório pelo monômero. Porque... Mário, me diga, por favor, quem é que mais sofre com isso?
Na realidade, Ricardo, você vê que o gênero feminino, que hoje, na realidade, são quase 2/3 do nosso grupo de trabalho, né, dos nossos colegas, a nossa categoria, é o grupo feminino. Né? E, de fato, até pela mulher ter uma frouxidão ligamentar maior, né? Ela conseguir fazer alguns movimentos de ginástica que nós não conseguimos, né? E isso faz com que, de certa forma, ela se adapte melhor, mas ela leva um grande problema em relação a isso, que são, através das posturas equivocadas, a essas dores, a essa condição desfavorável. Eu quero fazer uma menção também, Mário, uma preocupação, nós que andamos com você na nossa amizade, fora aqui também dos trabalhos, Sim. Você sempre muito preocupado, ainda com a vida acadêmica e com o recém-formado, com relação à ergonomia. Tá. Ergonomia, ela faz menção à posição que nós temos no nosso consultório, se tudo está ajeitado para nós não. Conhece esse tortinho aí, Mário? Esse aí é um amigo muito querido, né? Acho esse que eu amigo, sou gêmeo, Ricardo. Esse amigo querido tem uma situação de consultório, Mário, na qual a distância do armário para a minha posição é um pouquinho além. Mário, como eu não teria uma tendinite nessa posição do pé ou nessa posição de deslocamento para alcançar esta imagem, né? Ou até essa, eu queria que você comentasse isso para a gente, falando sobre a ergonomia e as orientações são importantes para o posicionamento correto e a prevenção das doenças. Você percebe assim, olha a extensão que você faz do seu corpo na tentativa de buscar um instrumento, né, ou uma seringa, né, de resina, entendeu? Então, o que acontece? Nós, quando montamos um consultório, nós temos que pensar nessas situações, entendeu? Porque é mesmo você quer comprar um carro, né? O carro você não compra, você quer o de último modelo, quer um banco bem bacana, quer todo o equipamento. Nós temos que pensar isso também, que o nosso ambiente de trabalho tem que ser pensado. Então, o que acontece? A ergonomia é para você propiciar o quê? Um melhor conforto e segurança. Para quê? Para que não apareçam os problemas futuros, né? E você produzir maior eficiência profissional. Porque eu confesso a você, Ricardo, eu já não tenho a mesma disposição que eu tinha um tempo atrás. Você entendeu? Porque, de fato, você já tem a herança da idade, tem a questão da postura inadequada, né? Como eu falei para você, eu tenho uma esculhambose. E aí, dentro daqueles fatores, não só a questão postural, mas tem a questão da perda auditiva. Exato. Tem a questão da perda auditiva, a perda visual, né? Eu, às vezes, falo alto, Ricardo, para tentar me ouvir, porque, de fato, talvez eu tenha um comprometimento auditivo, entendeu? E isso é importante. E até você sofre com isso, Ricardo, porque você adota uma postura, muitas vezes, até para tentar compensar, porque você é canhoto. É mentira, é isso? Eu e o Celso Oliveira e os tantos dos colegas que nos acompanham. Nada foi feito para mim, Mário. Tesoura, abridor de lata. Exatamente. Mas vamos agora, Ricardo. Já que a gente está mandando a vigiar e apontar, e seria legal a gente apontar, vamos fazer os exercícios. E aqui a gente vai convocar os nossos cura lovers que estão aqui, para que cada um faça agora, na sua casa, no seu consultório. Vamos seguir aquelas orientações que o Dr. Michel deixou para a gente aqui, o fisioterapeuta, né, para a gente compensar. É muito importante que a gente deve realizar esses exercícios laborais no aquecimento, que seria logo no início da nossa jornada de trabalho, fazer uns exercícios compensatórios no intervalo, no período do meio-dia do nosso trabalho, você entendeu? E o de relaxamento no final. Então, a ginástica laboral, gente, ela é fisioterápica e é importante que ela é uma alternativa para nós, profissionais da odontologia. Temos que incorporar isso na nossa prática. Então, o que acontece? Vamos lá. Essa primeira postura, você veja, ele está estendendo o braço, né? Vamos fazer junto aí, moçada. E extensão do punho, você percebe que estava fazendo isso, fechando a mão, ele está levando sobre a cabeça e está fazendo os movimentos, né, entrelaçando os dentes, os dedos, desculpa, estendendo os braços, né, mantendo essa lateralidade em volta, a lateralidade esquerda e o centro. Qual o objetivo disso? Alongar a coluna, ok? Então perceba novamente, olha lá, extensão do braço, né, extensão do punho, está fazendo este movimento, né, extensão do punho. Agora ele fecha a mão e vai fazer o quê? A flexão do punho, né? Dobrando ela para baixo, ok? Bilateral isso, sempre, ok? Esse movimento que ele vai fazer agora, o movimento de rotação, chama-se circundação, que foi um termo que eu também aprendi, viu, Ricardo? Né? Que é tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Então, moçada, vamos fazer
Isso é importantíssimo para agregar valor na nossa prática do dia a dia. Na sequência, você percebe, ele espalma os dedos, vai entrelaçar, põe no sentido contrário, ó, e vai estender os braços, ok? Nessa posição, o que ele vai fazer? Ele vai subir até a altura da cabeça, vai manter, e aí vai fazer um movimento de lateralidade, tanto direito como esquerdo, voltando para o centro. Qual o objetivo disso? Alongar a coluna. Vai doer? Vai doer. Nós não estamos acostumados a isso, Ricardo, não é verdade? É importante destacar, Mário, novamente a importância disso. Somos profissionais que respeitamos muito as outras áreas, não somos habilitados, capacitados para isso. Só que no Instagram, toda essa gravação tem o som do Dr. Michel narrando, mas o Instagram não passa esse som. Então, o Michel Ângelo Maluf orientou o Mário quanto à fala, aos exercícios, para que a gente pudesse falar de forma bastante responsável diante desse quadro, tá? Mário, mais um para você narrar aqui para nós. Vamos lá. Então, agora ele vai fazer um alongamento do pescoço, gente. Olha isso. Né? Vai fazer um movimento aonde? Olha só, leva a mão à cabeça, né? Puxa a cabeça lateralmente, ok? Segurando. Quanto tempo, Mário? 30 segundos. De um lado e depois repete para o outro lado. Gente, esses exercícios vão estar gravados no IGTV. Você depois vai poder rever, assistir, treinar. Isso é fundamental, ok? Agora ele vai fazer um outro movimento onde você vira a cabeça e segura, olha só, né? Você está segurando do mesmo lado que você virou com a mão, né? Fazendo esse movimento. Para que fique fácil, ó, olha o que ele está fazendo. Isso aqui, ó. E aí ele está ensinando você a virar a cabeça, para que você faça essa extensão. Isso é importante porque você está fazendo o quê? Um alongamento, né? Você está melhorando uma condição, né? E olha só, agora ele vai fazer o quê? Um alongamento para quê? Para a extensão do deltoide, né? Você estende o braço, né? Olha, um pequeno movimento forçando, né? Olha isso aqui, tá? E é isso que ele está fazendo para fazer esse relaxamento, esse alongamento da musculatura do braço. O próximo vídeo aí já vai para os membros inferiores. Vamos ver, gente. Você tem aí uma condição, olha lá, agachamento, né? 6 a 10 repetições dos membros inferiores. Isso vai incomodar, você tem que manter... Na terceira eu não subo mais, Mário. E olha que ele fez esses exercícios lá no consultório, né? Porque para me ensinar, né? E de calça. E aí, né? E agora o próximo, né? Olha o agachamento, né? E aí, vamos em frente. Olha lá, tá fazendo movimento. O próximo vídeo agora vai falar sobre a lombar. Então, o que é que acontece? Para você fazer o exercício, cruze as pernas, desça lentamente, olha só, e mantenha por 30 segundos. É muito importante que ele frisou nessa hora, e ele está falando isso, não fazer esses movimentos balísticos. Fazendo esse movimento. Isso não pode, gente. Isso é prejudicial. Não pode. Vá até onde você suporta, respeite o seu limite. Não é para exercer mais do que você pode fazer. E aí você volta, trocou a perna, você viu que ele percebeu, mantém ali por 30 segundos. Quando terminou essa sequência da lombar, você vai, olha lá, novamente ele vai fazer isso. Aí nós temos um próximo vídeo. Pode pôr, Ricardo? Mário, eu só quero comentar desse. Olha só a nossa profissão. Eu tenho um relato presente. Quando nós recebemos o vídeo da sua gravação, que eu fui fazer a edição, eu tentei fazer o alongamento todo para me educar, né? Numa brincadeira, como nós fizemos agora. Mário, eu não estava conseguindo fazer por quê? Dor no meu ciático. Essa posição, esse exercício para quem estava, no caso, com uma crise do ciático, que surgiu, claro, com a minha profissão. Né, Mário? Então é o meu relato aqui que serviu para mim isso. Deixa você, né? Que coisa que é interessante isso, né? Vamos voltar isso aí só agora, Ricardo, porque é importante assim. E é legal fazer exercício laboral com o time todo, né, Ricardo? Com a sua auxiliar, sua recepcionista, tem que preparar todo mundo. Veja que ele está fazendo agora uns exercícios do quê? De membros inferiores, aonde ele ergueu a perna, né? Se você precisar de um apoio, porque normalmente você não tem equilíbrio, apoie ali na bancada, né? Como ele fez. Vai fazer isso bilateral, olha. Dobra o joelho, segura e faz a circundução do tornozelo, né? Olha só, dos dois lados, sentido horário e sentido anti-horário. O que isso faz? Melhora a circulação e a amplitude do movimento. Porque a gente fica muito travado, né, Ricardo? Sempre na mesma posição, né?
Agora ele vai fazer um movimento dos quadríceps, né? Para você relaxar a musculatura da coxa. Né? Importa, Mário, porque nós passamos muito tempo sentados no mocho. Muito tempo sentado, Ricardo. Né? E varizes é uma das coisas que a grande maioria dos colegas apontaram que tem, tá? E olha só, ele dobrou a perna, o que ele fez? Ele fez uma tração, ó, segurou 30 segundos, isso precisa manter equilíbrio, senão segura no armário, segura na cadeira, entendeu? Para manter isso. 30 segundos cada perna, você vai conseguir. A partir daí, tem aquela que a gente vai para o mocho, né? E aí é o próximo vídeo. Sentado no mocho, o que você vai trabalhar? O glúteo médio, a musculatura do glúteo, onde você vai dobrar a perna, olha, esse exercício que ele está fazendo, uma sobre a outra, vai elevar o tronco e vai projetar para frente, com os braços estendidos. Respeite o seu limite, não é para forçar, isso é para alongar, né? Não é para provocar dor. No primeiro momento vai incomodar, mas você tem que respeitar o seu limite. Então, da mesma forma, troca, olha lá, projete o seu tronco para frente, estendendo os braços, vai até onde você conseguir. Normalmente o obeso não vai conseguir estender demais e chegar muito longe, mas com certeza por isso, Mário, exercitando. Essa tua fala é importantíssima, respeitando os limites, e nós destacamos o que o Michel fez questão de nos alertar, né, Mário? Estes são exercícios padrão para uma condição básica. Você tendo, colega que nos acompanha, qualquer condição ortopédica diferente que o limite ou com histórico, você deve consultar o seu fisioterapeuta, se não tem, procurá-lo, para que nós possamos fazê-lo todo de uma forma mais saudável possível e não gerar novas lesões. Isto é fundamental, que é uma das orientações que nós recebemos dele com muita prudência. Mário, eu recebi, terminei em casa, estou cansado, vontade de chegar em casa para jantar. Dá para esperar mais um pouquinho, né? Opa! Finaliza, Ricardo. E aí vem o que ele está fazendo e mostrando, que é a circundação da cabeça. Né? Você vai fazer 4 a 6 vezes de cada lado. Mas importante, com os olhos abertos, para não dar tontura, não gerar tontura. O que é importante é que você vai fazer isso para dar um relaxamento na musculatura da sua cervical, do pescoço. Né? Posterior a isso, então, você vai fazer realmente o relaxamento através da respiração profunda. Você vai põe as mãos numa posição onde você vai inspirar, expirar. Né? Você vai encher os pulmões por 10 vezes. Né? Isso vai trazer uma tranquilidade, uma condição favorável para você, de repente, falar assim, feliz pelo dia terminado, não é verdade? Da mesma forma, Mário, a gente trabalha agora com uma ideia, da mesma forma que precisamos das orientações profissionais do fisioterapeuta, nesse caso, também do educador físico, na hora de realizar os exercícios, seja para você, do seu médico, que vai olhar o seu coração, as suas condições, isso é fundamental. E falando do educador físico, eu repasso isso em forma de pergunta para você, Mário. Nós temos aí mais 10 minutos, ainda vamos aproximando do final, né? Temos falar sobre os brindes, a terceira palavra-chave, a nossa próxima Cura Live. Mas eu ainda quero mais uma armadilhazinha aqui para você, que eu preparei uma foto aqui, ó. Vê se você conhece quem é esse amigo, Mário. Eu queria saber disso, Mário. Qual a importância da prática da atividade física? Quais as recomendações que a gente tem do nosso educador físico associado para isso tudo, relacionado às doenças ocupacionais e pensando nos exercícios laborais? Exato, Ricardo. Você sabe que para somar tudo isso, né, para mostrar esse atleta, né, que nós vimos lá ele se estendendo, buscando lá a seringa ou todo o corpo, mas ele faz uma atividade física, né? E o importante é que na odontologia, esse é o quadro mais preocupante. O cirurgião dentista, lembre disso, é um profissional que trabalha mantendo posturas repetitivas e exaustivas durante toda a sua jornada de trabalho. Por isso é importante uma atividade física. Para quê? Para aliviar esses efeitos de má postura, de sedentarismo, né? Para quê? Proporcionar uma melhor qualidade de vida, né? Dar mais concentração, mais motivação, melhora a produtividade. Então, isso é importante, ter orientação para fazer isso, né? Você fazer exercícios que fortaleçam a musculatura, pode fazer pilates, musculação, dança, caminhada, corrida, tênis, natação, bike, enfim, realize exercícios, né? Mas não deixe de, durante a sua jornada, fazer exatamente isso, os exercícios laborais.
procure um fisioterapeuta, um médico ortopedista para sempre ter as orientações adequadas, né? Para que você realmente pratique uma atividade física aliada a outros hábitos saudáveis que fazem parte do nosso dia a dia, né? Os benefícios que a gente tem com isso, né? Em relação ao trabalho dos profissionais e mais disposição para realizar os atendimentos. Acho que esse é que é o mais importante. E só para finalizar, Ricardo, eu queria falar algumas frases de segurança do trabalho. Não espere o acidente acontecer. Faça a prevenção agora. Eu quero chamar acidente como a doença, ok? A doença ocupacional. Você, colega cirurgião dentista, você, acadêmico de odontologia, você, profissional de qualquer área, que faz exercício, que necessita de uma condição de trabalho com mais qualidade. Você é a chave fundamental para abrir as portas da saúde e segurança no trabalho. Para começar bem o trabalho, melhorar a sua qualidade de vida, faça ginástica laboral, né? Com certeza você vai colher benefícios. Porque nós, da CuraProx, temos um foco na saúde oral. Mas como vocês puderam perceber, nós também temos um foco na saúde geral. Nós cuidamos daquele que promove a sua saúde oral. E esse é o nosso recado na noite de hoje. Eu quero agradecer imensamente, Ricardo, a dividir esse espaço contigo. Você é um cara fantástico, amigo, parceiro, né? Então, e agradecer ao Dr. Hugo Leogói, que aceitou essa oportunidade da gente transcender um pouco só a questão da saúde oral, mas que com certeza nos dá muita satisfação por estar fazendo esse trabalho e orientando os nossos colegas, né? E os nossos futuros colegas. Isso é o mais importante. Obrigado, Ricardo. Mário, eu ainda vou pedir tua ajuda mais aqui em uma informação para o nosso colega em isolamento que quer acessar o e-commerce da CuraProx, que recebeu um lançamento apenas há 15 dias, então vale a pena a gente destacar a loja CuraProx do e-commerce. Mas antes, o colega de São Paulo já sabe perfeitamente onde é essa cena, mas o colega que é de fora, nós temos aí seguidores do Brasil inteiro que vão aqui aparecendo. Queria que vocês fossem apontando aí para nós, amigos, de onde vocês são, para a gente dar um abraço em cada um de vocês. Esta aqui ao meu lado, o estádio Paulo Machado de Carvalho, nosso Pacaembu, o famoso estádio do futebol Pacaembu. Eu ali após encerrar uma prova. E embaixo de mim aqui a Paulista. Quer dizer, para quem é de São Paulo, todo mundo já naturalmente sabe. Usei 2 importantes cartões postais, que a gente se estimule ao exercício físico. É difícil, principalmente para começar. E cada um desse lugar, desse nosso Brasil com dimensão continental, desse lugar, Campo Jordão passando por aqui, os amigos de Governador Valadares, Goiânia, que sempre me recebem tão bem. Quando eu vou a Goiânia, dou a volta ao lado do hotel, naquela praça, num condomínio maravilhoso. Mário, onde eu vou, eu levo meu calção e meu tênis para fazer e conhecer as diferenças regionais, as características do nosso povo, que é realmente fantástico, Mário. Eu gostaria da tua ajuda, Mário, então, para que a gente apontasse novamente o e-commerce, onde nós encontramos o produto, já que a loja nova tem apenas 15 dias que ela foi lançada. Você me ajudasse nisso mais um pouquinho, depois eu tenho uns minutos para as palavras finais. Que bom. Ricardo, olha, hoje nós conseguimos, após a inauguração dessa nosso e-commerce da CuraProx, né, na loja.curaprox.com.br. Lá você vai encontrar toda a linha de produtos de higiene oral da CuraProx. Isso você pode ficar tranquilo, vá para todos os lugares do Brasil, né? Você poderá fazer a compra pela internet e receber aí nos recantos mais longínquos, né? De onde a gente já esteve, né, Ricardo? Exato. Aqui passando nossos amigos, Mário, aqui, ó. Vila Maria, São Paulo, aqui do lado de onde eu moro. Ao mesmo tempo, Natal, Rio Grande do Norte. Nosso carinho a todos vocês. Ótimo. Mário, com essas observações que você traz, eu queria alguns recados importantes. O nosso colega também está acostumado no nosso encerramento a 2 convites de cursos que nós sempre fazemos, cursos gratuitos, um online e outro presencial. Nós ainda temos o problema do isolamento social, que é importante para que passamos esse momento difícil. Mas assim que ele passar, você está convidado a fazer o curso iTop introdutório com toda a equipe da CuraProx, aqui em São Caetano, município vizinho à capital São Paulo, aqui onde é a sede da CuraProx, na Estrada das Lágrimas. O curso iTop de 8 horas, todo o material você vai receber e para isso você deve se inscrever. Aliás, enviar um e-mail solicitando a inscrição nesse curso, que assim que possível nós estaremos presencial, pelo e-mail educacional@curaprox.com.br.
No mesmo e-mail, educacional@curaprox.com.br, você pode se inscrever para o curso do Bob Score, que nós já tivemos também uma live sobre ele, né, Mário? Que fala sobre uma ferramenta muito interessante que vai nos orientar a bater o papo com o paciente e definir quais são as interdentais indicadas para ele, os pontos de inflamação, onde ele deve ter atenção, tudo dentro do celular de uma forma muito dinâmica, muito interativa, muito prática. Também, Mário, eu quero aproveitar aqui uma imagem que eu vou procurar aqui por um instante para divulgar novamente mais uma promoção da Curaprox que ela tem para a gente, que é sobre, se eu achei aqui, reforçando o canal que você nos apresentou, Mário, de loja.curaprox.com.br. Você que tem interesse nessa live feita pelo professor Hugo Roberto Legó e pelo professor Maurício Matson, que por meio dessa live vocês conheceram as escovas hidrossônicas da Curaprox. Se você tem interesse em adquirir uma dessas escovas, que você entre em loja.curaprox.com.br e no momento da compra você coloque esse voucher aqui bem embaixo de mim, que é Curaprox 250, e esse número sugere R$250 de desconto na compra da hidrossônica. Mário, fora isso, agora acho que a gente só tem que dar um abraço ao nosso colega, sempre presente aqui. Eu te agradeço imensamente mais uma vez pela parceria, pelo teu conhecimento, amizade. É muito conhecimento que você tem nesses seus 38 anos de trabalho e nós agradecemos muito por ele. Vamos então à terceira palavra-chave, Mário, que é exercícios laborais. Muito então, bom. A primeira, doenças ocupacionais, reforçando. A segunda, prevenção. E a terceira agora, a última palavra-chave, exercícios laborais. Convido você, nosso seguidor, nosso amigo, que crie agora uma frase bem interessante, né? Seja criativo, elabore bem. Corra ao Curaprox Brasil, ao Instagram da Curaprox Brasil, lá no feed, poste. Vocês vão receber o contato da nossa equipe, dizendo quais foram aqueles 10 premiados. E aproveito a oportunidade também, Mário, para divulgar, enquanto nós estamos terminando, na sexta-feira, o nosso bate-papo com o professor Camilo Anauati Neto, professor Eduardo Sampaio, no mesmo bate-horário, às 19 horas, que vão falar que você deve se surpreender, que nós vamos bater um papo de onde vêm as escovas dentais, quanta história temos sobre isso, imperdível. Amigo Mário, mais uma vez um abraço e até a próxima. Beijo para todos, gratidão. Muito obrigado, gente. Valeu. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.